O turismo em Portugal tem crescido fortemente nos últimos anos e as pessoas estão a descobrir os encantos do Algarve, de Lisboa e de uma das minhas cidades preferidas no mundo, que é a cidade do Porto, a encantadora cidade do Porto. Mas para comemorar 3 anos morando aqui nesse país que me recebeu de braços abertos, eu resolvi trazer aqui para o canal um vídeo para falar de destinos menos comuns e menos conhecidos, mas não menos interessantes e encantadores aqui de Portugal para este vídeo daqui. Talvez vocês conheçam alguns, mas tem alguns que eu tenho certeza que você, principalmente se não mora aqui, nunca ouviu falar e vale a pena conferir. Sem mais delongas, vamos a isso. Antes de começar o vídeo, e se você ainda não segue o canal, eu só vou fazer um disclaimerzinho de que eu tenho alguns outros vídeos sobre Portugal aqui, inclusive alguns que eu falo de destinos fora de Lisboa e do Porto. Então, se eu não falar alguns destinos que você imaginou aí na sua cabeça neste vídeo, talvez ele esteja neste outro aqui. E também tem um vídeo, inclusive, que fala de 5 vinícolas próximas a Lisboa que merece sua visita e que é um vídeo bastante pesquisado que eu vou deixar aqui também, caso vocês queiram ver. E um último disclaimer, lembrar a todos de ser sempre um bom turista que respeita os locais, já que eu vou falar de locais aqui que não são assim tão turísticos, então reforço um pouco mais que você respeite os locais sempre, em qualquer lugar que você vá. E vamos começar por um que é até bem conhecido das pessoas que moram em Portugal, mas certamente nem tanto para pessoas que moram fora de Portugal, que são as Grutas de Mira de Aire. Essas grutas são absolutamente lindas quando você visita e elas ficam apenas a 15 km mais ou menos de Fátima, um destino muito visitado por quem passa por Portugal, então não é contramão, digamos assim, de muita gente que vem cá nesse país maravilhoso. E se você quer saber a distância de Lisboa, são mais ou menos 110 km. A infraestrutura turística para a recepção das pessoas nas Grutas da Mira de Aire é boa, inclusive há algumas hospedagens locais feitas pela própria gestão ali das grutas e hospedagens muito interessantes. Você pode ficar tanto em Fátima e passar lá um dia, como você pode, se quiser se afastar um pouco do agito das grandes cidades turísticas e tal, passar uma noite ou duas nas hospedagens lá das Grutas de Mira de Aire. É um lugar muito bonito e são grutas mesmo encantadoras e que valem sua visita. O segundo lugar é até bem famoso e bem conhecido, mas nem tão visitado pelas pessoas que vêm a Portugal, que é o Vale do Douro. O Vale do Douro foi uma das viagens mais legais que eu fiz e ele é um paraíso, seja para quem gosta de dirigir, já que você vai passar por uma das estradas mais bonitas do mundo, que é a N222, ou até por outras estradas próximas, você também vai ter visuais incríveis. E é um paraíso sem igual para os amantes do vinho, tanto por suas paisagens e seus vinhedos encantadores nas encostas do Douro, como pela quantidade de vinícolas excelentes que tem de lá. Alguns dos melhores vinhos de Portugal são feitos lá no Vale do Douro. E as hospedagens que você encontra lá também são assim de primeira, seja para quem tem um padrão financeiro, digamos assim, muito elevado, seja para quem tem um padrão mais humilde, você vai encontrar hospedagens que vão te agradar com certeza, além de pequenas cidades e vilas encantadoras no Vale do Douro. E se você não gosta ou não sabe ou não quer dirigir, você ainda tem a opção de fazer um cruzeiro pelo Rio Douro, que também vai ter paisagens e até um outro ponto de vista diferente. Eu ainda não fiz esse cruzeiro, mas dizem que é muito agradável. E claro, você vai fazer um cruzeiro bebendo os vinhos da região do Douro. E ainda você tem um trem histórico que faz essa rota e que também é um passeio que todo mundo que já fez, eu ainda estou por fazer, diz que é encantador. A primeira vez eu fui de carro, tem vídeo aqui no canal, tanto da minha experiência passeando de carro pelo Vale do Douro, como em um dos hotéis incríveis que eu fiquei lá, um hotel que o quarto era um barril de vinho e que, se você quiser ver depois aqui desse vídeo, eu recomendo. Esse, inclusive, é um vídeo muito procurado aqui no canal. Certamente, o Vale do Douro é um destino que você deveria visitar, em especial se é amante de belas paisagens e de um belo vinho. O terceiro destino que eu quero falar é o Alentejo. Ok, você já ouviu falar no Alentejo, você já bebeu inúmeros vinhos da região e talvez até já tenha visitado sua capital, a famosa cidade de Évora. Mas o Alentejo é muito mais do que isso. Tanto que eu mesmo não vou nem ter a ousadia de tentar explorar o Alentejo inteiro neste vídeo. Eu vou falar apenas de 2 lugares que eu recomendo. O primeiro deles é a vila de Monsaraz, que é uma linda vila medieval, com castelos, igrejas, conventos, tudo com a tradicional arquitetura tuga e que tem vistas também incríveis da Torre de Homenagem, até um ponto turístico a visitar lá na vila de Monsaraz, que para quem gosta dessa experiência mais medieval e mais antiga, é um lugar que vale muito a visita.
Se você é mais de praia, de costa, de vida boa à beira da água, um outro lugar muito interessante no Alentejo é a Vila Nova de Mil Fontes, que está inserida no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e tem praias incríveis, tanto fluviais como oceânicas, já que ela fica ali basicamente na foz do Rio Mira. E é uma vila muito agradável, com bastante importância histórica de todas as ocupações que aconteceram ali ao longo dos séculos passados. E apesar de não ser um lugar repleto de pontos turísticos, ele até tem como o Forte de São Clemente, inclusive, que eu recomendo a visita, ele é para mim do tipo de viagem que eu mais gosto, que você não precisa focar em ficar visitando pontos turísticos muito famosos. Você, na verdade, acaba vivendo o lugar, a paz do lugar, a culinária local, a vilazinha com características bem portuguesas e com um toque especial da cultura alentejana, que é um pedaço bem legal de Portugal. Mas como eu falei, o Alentejo é muito mais do que isso, e eu acredito que futuramente eu vou conseguir fazer um vídeo que deve sair até meio longo, porque a região é bem grande, específico do Alentejo, porque é uma região que merece. Mas se você está mais ao norte de Portugal e gosta de um turismo rural, aquele turismo de você conhecer a zona rural de Portugal ou de qualquer outro país, ou se você está no norte e pretende viajar em direção à Espanha, eu vou deixar aqui 2 lugares bem pouco conhecidos do grande público, digamos assim, e que são realmente interessantes. Um deles é Cistelo, que fica a 80 km de Braga e é conhecido por ser como uma espécie de Tibete português, dadas as suas paisagens cravadas ali numa zona com um relevo interessante, meio montanhoso e com as plantações que formam uma paisagem assim encantadora, principalmente quando você vê de algum miradouro, de algum lugar mais distante e mais alto. Além de ter um castelo do século XIX cravado ali no coração desse vilarejo. Não é um destino para quem gosta de agito, de muito ponto turístico, de muita infraestrutura turística, e sim um destino para quem gosta daquela coisa um pouco mais autêntica, um pouco mais local e, no caso de Portugal especificamente, com mais uma cara portuguesa de interior e mais, como eu disse mais cedo, autêntico do que simplesmente lugares que acabam sendo tomados pelo turismo de uma forma até meio desenfreada, descontrolada. O outro vilarejo que já é mais ali na fronteira da Espanha é Castelo Rodrigo, que à primeira vista me lembrou muito Carcassonne na França, que fica perto de Toulouse, tem até vídeo aqui no canal também, porque é quase uma cidade murada e vendo de longe, vendo de fora assim, parece que ela forma mais ou menos o desenho que tem quando você vê Carcassonne na França. Ele fica a mais ou menos 250 km da cidade do Porto, já quase na fronteira com a Espanha, e se tornou território português ali mais ou menos pelo ano de 1300, e desde então já enfrentou algumas invasões, algumas guerras, como guerra com a Espanha, invasão francesa em território português, etc. Então guarda muita história e até por isso é uma cidade cercada por muros de pedra, o que é uma coisa bem interessante para quem gosta desse tipo de turismo. E uma curiosidade é que um dos atrativos desse vilarejo é a igreja da Nossa Senhora do Rocamador, que foi fundada no século XIII para dar apoio aos peregrinos que iam para Santiago de Compostela fazer sua peregrinação, o famoso Caminho de Santiago, que eu também falo aqui no canal sobre quando eu fiz o caminho português, né, digamos assim, do Caminho de Santiago. Eu não passei por esse trecho, não foi esse o caminho que eu fiz para chegar em Santiago de Compostela, até porque, se vocês não sabem, o Caminho de Santiago, na verdade, tem vários caminhos que você pode fazer para chegar até Santiago, os mais famosos sendo o francês e o português, mas tem vários outros e, por isso, essa igreja também já foi um apoio, digamos assim, aos peregrinos. E em quinto lugar, tem um lugar que eu acho que eu já comentei com certeza em algum dos vídeos aqui do canal, que eu acho que às vezes eu até falo muito e eu deveria falar menos para trazer menos atenção, mas é a Serra da Rábida, o Parque Natural da Rábida, que fica a mais ou menos 30 a 40 minutos de carro de Lisboa e que para mim é um trecho costeiro dos mais bonitos de Portugal e talvez da Europa, inclusive tendo praias que já ganharam como as praias mais bonitas da Europa, e não é no Algarve, é ali pertinho de Lisboa, sim senhor. Uma delas, e talvez a minha preferida, é a praia da Ribeira do Cavalo, mas não tem só essa, você tem a praia do Portinho da Rábida, você tem a praia dos Coelhos, você tem diversas praias que eu menciono também nesse vídeo aqui, sobre as praias de Portugal, para além do Algarve no caso, que é muito mais conhecido. Mas nem só de praia vive a Rábida. Se você gosta de uma trilha, até porque para chegar nas praias você vai passar por trilhas, não é uma ida à praia tão simples como em outros lugares. Se você gosta simplesmente de visuais incríveis, de dirigir por uma região muito bonita, de fazer hiking, enfim, trilhas também para subir morros e montanhas. E, claro, os amantes do parapente vão ter um lugar assim encantador para praticar esse esporte. Afinal de contas, lá do alto, no miradouro do Portinho da Rábida,
você, se for pedestre, não for praticante do parapente, vai ter visuais incríveis que chegam a pegar ali a praia da Comporta, de Troia, que é outro lugar fantástico de Portugal e dessa região. Dá pra ver, a depender, um pouco de Setúbal, e é um visual assim encantador que, se você estiver passando pela região, vale até a parada só para dar a admirada nesse visual. E se você voa de parapente, ali tem uma pista de decolagem que vai te trazer um dos voos mais encantadores que você já fez na vida, com certeza, porque os visuais vão ser insanos. E se você me ouviu falar em trilhas para chegar às praias e você não gosta de fazer trilha, você tem uma outra opção, que é ir para Sesimbra, também é uma cidade muito legal, muito encantadora ali da região, e pegar um barquinho que vai te levar para as praias da Serra da Rábida. Na verdade, eles chamam até alguns desses barcos de barco-táxi, porque literalmente para levar você para a praia, eles ficam indo e voltando, você paga, vai para a praia, passa seu dia lá, depois volta de barco para Sesimbra e daí volta para onde você estiver, por exemplo, Lisboa. E aí, depois desses lugares, eu te pergunto qual foi o que você mais ficou com curiosidade de conhecer. Se você conhece outros lugares em Portugal menos visitados e que você recomenda, deixa aí nos comentários qual é esse lugar pra gente ir conhecendo e trocando essa ideia. E não estranhem que eu não falei de vários outros lugares, como por exemplo o meu lugar preferido em Portugal, que são os Açores. Porque os Açores, por exemplo, eu tenho um vídeo específico de lá e eu pretendo voltar para explorar todas as outras ilhas desse arquipélago, além de cidades como Peniche, Montargio, Aldeia de Cerdeira, Óbidos, Sintra, que estão em outros vídeos ou terão vídeos próprios bem em breve. Sem falar, claro, também na Ilha da Madeira, que eu deixo aqui para vocês assistirem, a ilha onde nasceu o Cristiano Ronaldo. E falando em ilha, eu vou deixar também o vídeo dos Açores, como eu falei, é um dos lugares mais bonitos que eu conheci em Portugal até hoje. Um abraço e até a próxima viagem.